Olá, boa tarde. Meu nome é Glauco, eu sou diretor técnico da empresa Máquinas e Soluções. Vou falar sobre manufatura aditiva em comparação com a usinagem e analisar de uma maneira bem simples a evolução e discutir algumas vantagens competitivas. Primeiro eu vou conversar um pouco sobre a minha empresa. A Máquinas e Soluções é uma empresa que fornece equipamentos industriais e serviços. Uma empresa fundada em 2008 que tem um excelente portfólio de produtos que conta com milhares de máquinas instaladas em todo o Brasil. Fazemos parte de um grupo internacional chamado Molmac, que tem mais de 115 anos de tradição. Fornecemos máquinas ferramenta, equipamentos para manufatura aditiva, controle de qualidade, automação, indústria 4.0 e máquinas especiais. Os nossos serviços são a realização de projetos turnkey, suporte de pré-vendas, instalação e treinamentos relacionados a máquinas que nós vendemos, otimização de processos de manufatura, manutenção corretiva, manutenção preventiva e temos um pacote de financiamento e aluguel de máquinas. Falando de portfólio, aqui estão as nossas principais marcas. São marcas, empresas líderes em seus segmentos de máquinas ferramenta, manufatura aditiva, controle de qualidade, automação, indústria 4.0 e máquinas especiais. O que é manufatura aditiva? Acho que é importante a gente começar definindo uma base, né? Tem essa definição para que nós possamos, em cima disso, construir uma argumentação. Bom, uma manufatura aditiva se entende que é um conjunto de tecnologias que permite criar objetos a partir do zero, utilizando modelos digitais e adicionando material. Muitos conhecem a manufatura aditiva como impressão 3D. Existem diversas tecnologias de manufatura aditiva, tanto para polímeros quanto para metais. A minha intenção com essa apresentação não é comentar as particularidades de cada tecnologia, porém existem várias alternativas e processos que vão obter resultados diferentes dependendo da aplicação. É um setor que está evoluindo rapidamente. Hoje existem processos e materiais de manufatura aditiva muito confiáveis que podem gerar componentes que, em vários casos, substituem com vantagens os componentes que anteriormente teriam que ser usinados. Aqui embaixo, na parte inferior do slide, nós temos uma imagem, duas imagens que mostram a diferença entre o que a gente chama de manufatura tradicional versus aditiva. Para obter essa esfera no processo tradicional, partiríamos de um bloco sólido e removeríamos o material até obter a peça, que no caso é a esfera. Já na manufatura aditiva, para obter a mesma peça, a mesma esfera, partiríamos do zero e, através da deposição de camadas desse material, iríamos criar a forma, ou seja, a esfera. Por isso que se chama aditiva, ou seja, adicionamos camadas e material para obter a peça. Nesta apresentação, eu vou dividir em dois grandes blocos, que é a manufatura aditiva de polímeros e depois eu vou falar da aditiva de metais. Como eu disse, existem subdivisões e vários tipos de sistemas para polímeros e para metais. E eu não vou detalhar eles, tá? Claro que se alguém tiver interesse num detalhamento, perguntas específicas sobre um determinado tipo de processo, estou à disposição para discutir isso, tá? Ao contrário do que alguns pensam, hoje a manufatura aditiva de polímeros vai muito além do que imprimir protótipos. Tudo começou com a impressão de protótipos e isso ficou
na cabeça das pessoas, né? Sim, a manufatura aditiva de polímeros é muito boa para imprimir protótipos. Porém, ela também pode ser utilizada para fazer peças funcionais, ou seja, peças já para a sua aplicação final. Ela é muito boa para fazer ferramentas e gabaritos, também alguns tipos de molde, entre outras coisas, tá? Aqui eu coloquei algumas imagens que é interessante a gente dar uma analisada, que ilustra um pouco disso que eu estou falando, do que é a manufatura aditiva, além dos protótipos, né? Por exemplo, aqui nós temos um molde ou uma ferramenta que é utilizada para fazer uma peça de fibra de carbono. Imagina que essa ferramenta, se não fosse impressa, ela teria que ser usinada. Um processo que, provavelmente, neste caso, ia demandar uma máquina CNC por muitas horas, o custo seria bem alto e, por manufatura aditiva, a gente obteve a mesma peça de uma maneira aqui rápida e simples. Uma característica interessante aqui da manufatura aditiva é, se necessário for fazer qualquer alteração nessa peça, basta ir no modelo 3D dela, fazer a alteração e imprimir de novo. É muito simples e rápido. Aqui na próxima imagem nós temos um molde, né, que foi impresso, e esse molde serve para fazer aqueles moldes para fundição de cera perdida, né? Então, é muito interessante utilizar essas cavidades impressas. Elas são muito simples de serem impressas e são bastante econômicas. Aqui nós temos um dispositivo de montagem. Na realidade, isso daqui é temos aqui do lado esquerdo uma peça em alumínio e do lado direito a peça que foi impressa utilizando tecnologia manufatura aditiva, que substituiu completamente essa peça aqui em alumínio e com grandes vantagens. Ela ficou mais leve, mais ergonômica, ela por ser de material polimérico, ela evita, por exemplo, caso o operador bata ela em algum lugar, que ela danifique uma superfície pintada, por exemplo. Então, aqui é um bom exemplo de ferramenta. E aqui nós temos um duto, né? Um duto de ventilação, que é uma peça já funcional. Isso aqui são só alguns exemplos, tá? Agora nós vamos ver um vídeo que vai mostrar um pouco mais disso que eu estou falando. Stratasys is shaping the world around us. From 3D printed rapid prototypes and design freedom, to manufacturing innovation and production-ready solutions. We believe that what starts with the spark of an idea can now become reality. We see opportunities all around. The products, solutions and services being developed within our walls today are changing the way things will be imagined, designed and made tomorrow. Stratasys 3D printing solutions allows us to tap into the unlimited imagination and potential within each of us, helping designers, engineers and manufacturers transform their capabilities and accelerate their progress across virtually every industry. Stratasys is shaping young hearts, planes with purpose, helping explore the next frontier, accelerating progress, manufacturing earth-friendly efficient designs, and delivering power and energy to the world. Stratasys empowers the dreamers to dream, inventors to invent, doctors to heal, and industry to grow. We are shaping innovation, creativity, discovery, education, imagination, and the possibilities of tomorrow. Stratasys, the 3D printing solutions company. Bom,
Agora, falando um pouco sobre a parte de manufatura aditiva de metais. Aqui eu vou dividir em 2 subgrupos, que seriam os sistemas autônomos, ou seja, máquinas standalone, máquinas que possuem toda a parte de mecânica mais o cabeçote de impressão que podem gerar as peças. E vou falar de máquinas híbridas, que são máquinas, normalmente máquinas ferramenta, que recebem cabeçotes de impressão e que permitem, além da impressão ou da manufatura aditiva, depois usinar essas peças. Aqui nós temos alguns exemplos de materiais, por exemplo, aqui no canto esquerdo, alguns materiais que podem ser impressos, existem vários outros, né? Aço ferramenta, aço inoxidável, aços liga, cobre e assim por diante. Não necessariamente todos os materiais podem ser impressos, porém, existe um leque muito grande de materiais que permitem a impressão. E, claro, como eu falei anteriormente, existem diversas tecnologias de impressão. Dependendo da aplicação, um tipo de tecnologia pode ser utilizada e um outro talvez não seja adequado, tá? Aqui mais na parte direita da tela, nós temos alguns exemplos de peças que foram impressas. Peças automobilísticas, termostatos, cantoneiras, enfim, todos os tipos de geometria e aplicações. Agora um vídeo mostrando uma das tecnologias de manufatura aditiva metálica. Bom, falando agora um pouco sobre as máquinas híbridas, são sistemas, né, que vão adicionar metal em peças existentes. Como eu disse, máquinas ferramenta, normalmente máquinas multitarefa, onde se monta um cabeçote de deposição e esse cabeçote vai sobre as peças previamente usinadas nessa máquina depositar metal. Aqui temos um corte esquemático de um dos tipos de cabeçotes existentes, onde se vê uma representação, né, do feixe de laser, do gás que é criado, né, feito um túnel de gás em torno, né, dessa região onde é feita a fusão. E o material ele é agregado, né, ele é lançado sobre essa região onde o laser vai realizar a fusão. Então, existe um ponto de fusão e o material vai sendo depositado. Aqui uma imagem representando esse processo. Vamos ver um pouco disso em ação.
existem, como eu comentei, várias tecnologias, e cabe aqui um comentário que diversas tecnologias e diversos custos, tanto de investimento no equipamento original quanto na matéria-prima. Por exemplo, hoje existem sistemas como esse que eu apresento aqui nessa tela, que utilizam arame sólido ao invés de pó. Na realidade, esse sistema ele permite você trabalhar tanto com arame quanto com o pó, tendo bastante flexibilidade para o usuário, e é uma solução muito econômica, porque a matéria-prima ela é bem mais econômica do que a do pó. E você tem grandes... O resultado é muito positivo, né? Obtém-se peças 100% densas com a utilização do arame. Neste caso aqui, existem duas opções. Aqui, ou uma máquina standalone, onde é uma impressora de 3 eixos que tem o cabeçote e vai gerar a peça, né? Ou montar o cabeçote na ponta ou no braço de um robô ou máquina-ferramenta. Então, essa aqui é uma tecnologia muito interessante, porque por um baixo custo você tem os benefícios da manufatura aditiva de metais. Bom, agora eu já apresentei um pouco do que é a manufatura aditiva, também mostrei algumas das máquinas e equipamentos utilizados para isso. Agora eu vou fazer alguns comentários com relação ao tema da apresentação, né, para fazer uma conclusão no final, que é um em relação ao outro. Bom, o projeto para a manufatura aditiva. Hoje, muitas peças são projetadas por engenheiros que não têm experiência com manufatura aditiva. Eles reproduzem o que aprenderam na escola, que é desenhar componentes com processo de manufatura por usinagem, partindo de sólidos metálicos. Uma das primeiras coisas que um bom projetista aprende é que ele tem que projetar alguma coisa que é possível de ser feita. E eu comento isso porque eu comecei a minha carreira como projetista e era muito importante que tudo que se desenhasse fosse possível de ser feito, produzido, e na época era só usinagem. E os engenheiros atuais gradativamente vão ter que ser treinados, né, para utilizar esse novo conceito, essa nova ferramenta. Então, isso é uma questão de tempo, né, para que os engenheiros tenham essa visão diferente e mais experiência com peças impressas. Tá? Isso é bastante importante, que com o passar do tempo isso vai deixar de ser um problema, mas hoje é um problema. Aqui no canto inferior esquerdo, nós temos uma peça, né? Na realidade, são duas peças com a mesma função. Uma peça projetada e feita com um conceito, por assim dizer, tradicional, um conceito sólido, um conceito onde o engenheiro utilizou a experiência dele de manufatura para desenhar a peça. E aqui do lado direito, uma outra peça para a mesma função, porém já projetada, utilizando o conceito de manufatura aditiva. Por que eu faço esse destaque? Porque existem muitas pessoas hoje imprimindo peças ou fazendo peças pelo processo de manufatura aditiva, que são peças que foram projetadas para serem feitas por usinagem. Não que isso não seja possível, mas não é o ideal, porque você está imprimindo algo que muitas vezes é desnecessário. Aquele metal, aquele material está ali simplesmente porque é uma característica do processo. Aqui do lado, na peça do lado direito, nós vemos uma estrutura mais orgânica, muito mais simples, rápida e até eficiente na sua função de ser obtida, né? Uma forma mais adequada à manufatura aditiva.
e gradativamente os engenheiros vão começar a pensar diferente. Por exemplo, aqui do lado direito nós temos uma estrutura de moto, né, que já usa esse conceito orgânico, né, que é mais adequado à impressão 3D. Isso é bastante importante de destacar, que no futuro os nossos projetistas vão ter essa visão. Claro, alguns já têm, né, mas não todos. Agora vamos fazer um comparativo em relação a custo. Óbvio que de uma maneira muito superficial, porque o assunto ele é bastante vasto, tá? O custo da manufatura aditiva ele ainda é muito elevado quando comparado com o custo da usinagem. Isso de maneira genérica, tá? Claro que existem aplicações onde isso não é isso que se vê. E tem uma grande influência o tamanho do lote. Por exemplo, aqui nesses gráficos eu coloquei aqui do lado esquerdo, né, uma representação do custo, né, o custo versus a produtividade, né, da manufatura tradicional com a manufatura 3D, tá? A manufatura aditiva. Na manufatura tradicional, se vê um custo inicial bem alto, porém, com o volume, com o aumento de produtividade, o custo peça cai violentamente. Já no processo de manufatura aditiva, a gente não vê esse comportamento. Normalmente se vê um investimento inicial um pouco mais baixo, porém, o efeito do aumento de escala, ele quase não influencia no custo unitário. Isto em função da característica básica da impressão, que é um processo relativamente lento. Então, se você precisa de muitas peças, você vai precisar de mais impressoras e mais investimento. Então, o custo peça tende a não cair muito, tá? Por isso que nós vemos aqui nessa área rachurada uma aplicação onde a manufatura aditiva é interessante quando os volumes são relativamente pequenos. Por exemplo, quando o volume é bem pequeno, né, aqui nessa região, ele é muito mais interessante do que o tradicional. Porém, conforme o volume vai aumentando, isso vai mudando. Claro que com o passar do tempo, que é o que a gente vê aqui nesse gráfico da direita, a tecnologia, o desenvolvimento, a queda de patentes, vai fazer com que o custo inicial dos equipamentos de impressão caiam, permitindo com que esse ponto de equilíbrio, por assim dizer, ele aumente, ou seja, vai ficar mais interessante produzir grandes volumes por manufatura aditiva, tá? Ainda falando de particularidades, é muito importante destacar isso, que o processo de manufatura aditiva metálica, ele gera peças que tendem a ter problemas, ou melhor, eles tendem a ter mais problemas com a fadiga. Todo metal, quando você aplica uma carga cíclica, está sujeito à fadiga. É uma questão da característica do projeto, do metal e dos esforços empregados. O problema é que quando você faz a manufatura aditiva, você, em alguns casos, cria imperfeições microscópicas no processo de fusão do metal. Isso é mais acentuado em alguns processos, né? Como eu disse, existem várias tecnologias de manufatura aditiva, então é mais acentuado em alguns processos do que em outros.
Porém, existe. Então, essa peça, caso tenha essas microimperfeições, quando sujeita a movimentos cíclicos, pode rachar e, consequentemente, gerar uma falha estrutural na peça. Novos processos de fusão estão sendo aperfeiçoados e a tecnologia está sendo desenvolvida de uma maneira muito rápida. Hoje, o resultado das peças que se obtém é muito superior ao que se obtinha há 5 anos. Porém, eu quero fazer esse parênteses, porque isso tem que ser levado em consideração, que existem, sim, algumas aplicações críticas onde a aplicação de peças impressas tem que ser bem pesada. De novo, existem processos onde esse tipo de característica não é observado, tá? Porém, quando se compara uma peça feita por manufatura aditiva versus uma peça que foi forjada e depois usinada, não tem como se questionar a diferença de qualidade estrutural das duas peças, tá? Bom, finalizando e fazendo, então, a análise final, né? O processo de evolução da manufatura aditiva está bem acelerado, já existem diversas aplicações onde a sua utilização é muito vantajosa. Mas existem limites. Esses limites, eles estão sendo reduzidos diariamente ou periodicamente, mas eles existem. Outro detalhe que deve ser considerado é que a usinagem permite a obtenção de acabamentos e tolerâncias dimensionais muito superiores. Em alguns casos, a manufatura aditiva, então, tem que passar por um processo de acabamento para ter essas mesmas tolerâncias e acabamento. Hoje, as principais vantagens da manufatura aditiva estão na fabricação de pequenos lotes de peças. Isso porque é rápido, é simples de obter a primeira peça, sem a necessidade de se investir tempo e dinheiro em ferramentas ou equipamentos dedicados. Mesmo com as atuais limitações, a manufatura aditiva veio para ficar e cada vez mais está presente nas nossas fábricas. Por isso é importante um bom suporte de pré-vendas do fornecedor do equipamento para definir qual é a tecnologia adequada para a sua necessidade. Obrigado. Estou à disposição para tirar dúvidas e conversar com vocês. Até logo.